Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Playzone. Eu me chamo Galk, tudo bom? Antes de começarmos, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like e ativassem o sininho. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Hoje vamos falar sobre um anime que está ganhando destaque, que se chama Ragnar Krismon. Vamos analisar o primeiro episódio completo dessa obra. À primeira vista, o personagem principal me lembra muito um personagem de Fairy Tail. Acnologia, a gente consegue perceber essa semelhança entre os personagens. Temos uma introdução meio dramática, muito características de animes de fantasia. Também tem um aspecto muito parecido com Goblin Slayer, em um cenário muito escuro, ambiente meio dark, meio gótico, nessa pegada de drama. Basicamente, as pessoas da cidade, o tratam como um prodígio, já que ele é um matador de dragões, né? Então, ali no começo do episódio, a gente vê duas pessoas, uma menina que se chama Léo e um menino que se chama Ragnar. E eles comentam, entre outros ali, que eles chegaram a matar de 30 a 50 dragões ao longo do tempo, né? E não são dragões muito grandes, são dragões de médio porte e pequeno porte. Até o primeiro momento, né? Então a gente percebe que as armas que eles usam são armas de prata, né? Então é explicado que as armas de prata, em contato com o sangue dos dragões, ela acaba tendo um efeito de congelamento. E esse efeito de congelamento acaba eliminando os dragões, né? Então, basicamente, a gente não vê a espada emitindo habilidade ou emitindo alguma luz, nem nada do tipo. Apenas é uma espada de prata. Aparentemente também, o modelo das espadas me lembra muito um outro anime chamado Claymore, com o mesmo princípio, o desenho e aspecto das espadas. O personagem Ragnar tem uma elaboração de luta no treinamento dele com estilo de sombra, né? Onde ele fecha o olho e treina, cara. Então a gente imaginando o seu oponente, né? Isso é algo que a gente vê com frequência em alguns animes de fantasia ou outros animes de luta. Um segundo aspecto, em um outro momento desse treinamento, ele tem uma visão em que aparece o personagem dele, só que o personagem dele mais velho, uma imagem projetada do futuro, dizendo a ele que ele vai perder a sua amiga, Léo, para um dragão. E ele acaba tendo essa visão do futuro, onde ele vê toda a destruição, né, das cidades e a morte da sua amiga. Então ele acorda, como se ele estivesse dormindo, mas ao mesmo tempo esse sonho como se ele estivesse treinando. Então são dois aspectos diferentes, né, de cenário. Um que ele aparecia treinando para ficar mais forte, e um outro aspecto onde ele estava dormindo e não estava treinando, né? Então ele acorda um pouco assustado, um pouco atordoado, e nesse ponto ele fica meio perdido, a gente consegue perceber, dá essa sensação. Então o personagem principal da história, que é o Ragnar, e temos a personagem secundária, que é a Léo, nesse primeiro ponto de vista do anime. A Léo, ela parece muito infantil, mas é uma personagem muito forte, a gente consegue perceber isso pela capacidade de luta que ela tem, né, de demonstração de força, sendo que ela é considerado um prodígio, então ela é o número 1 em caçadora de dragões. Então nesse primeiro contato a gente vê que a Léo, ela é muito engraçada, muito divertida, só que ela tem um foco direcional, né? Ela é muito forte. Em dois momentos a gente percebe que ela sempre está
abraçada com a sua espada. Então isso demonstra que ela sempre está atenta ao perigo, algo do tipo. Ela nunca larga, mesmo até para dormir. A gente vê que ela sempre está abraçada com a espada. E ela é muito pequenininha. A gente vê que até o Ragnar pega ela no colo para colocar na cama. Ela é muito pequenininha. Um outro ponto interessante é que em alguns intervalos da história a gente vê que aparece o ano, o mês e o dia. Né? Então, tipo assim, não são muitos animes que fazem isso. Às vezes aparecem alguns times skips, outras coisas, mas assim, são 3 momentos que a gente vê que passam-se dias e esses dias são mostrados aos telespectadores para que a gente entenda o que está acontecendo. Então aparece lá dia 25, dia 26 e dia 27, se eu não me engano. Né? Então ficou algo que chamou nossa atenção, esse tipo de demonstração, né? Então aparentemente o anime segue uma estrutura, né? Em um momento da história, ela percebe que o Ragnar, né, quando ela está no bar, ele está com olheiras. Ela pergunta: o que você está fazendo? Né? Aí ela olha para as mãos do Ragnar, vê que as mãos estão muito machucadas, olha, vê que ele está com muita olheira e fala: você tem treinado arduamente, não é? Aí ela fala: me conte tudo, o que está acontecendo? Então, nesse certo momento, né, que ele está conversando com ela e ela está conversando com ele, ela fala bem assim para ele: eu sei, Ragnar, que você vai ser mais habilidoso do que eu um dia. Eu sei, eu consigo perceber isso, eu consigo prever isso, só que eu não sei qual será o seu catalisador. Então, tipo assim, o que vai acontecer para que o Ragnar possa se tornar uma pessoa muito mais forte do que ele é hoje? Então, o que vai impulsionar ele? Mas a gente já consegue ver que o que impulsionou ele a ser forte no futuro foi a morte da Léo, né? Então, a gente consegue já ter esses 2 pontos interligados, né? Que é essa morte dela impulsionou ele a ser forte. Então a gente vê que possivelmente ela vai morrer, né? E esse vai ser o seu catalisador no futuro. Então vemos uma cena de Ragnar apanhando, quando ele era pequeno. E vemos a cena de Léo, já desde pequena portando uma espada de prata. E apenas com um peitoral defensivo, nada mais, de armadura. E com um cabelo muito grande, né? Todo descabelada. Então é uma cena meio engraçada. Aí ela chega, vê o Ragnar apanhando, não faz nada depois disso. Ela chega assim: você quer ser um matador de dragões comigo? Um caçador de dragões? Basicamente isso, na cara de pau. Então ela já era muito nova e ela já caçava dragões, né? A gente consegue perceber isso. Então por isso que a gente fala, ela pode ser nova, mas ela tem foco, determinação, ela é muito forte nesse aspecto. Por isso que basicamente dizem que ela é um prodígio. Então há uma cena dela lutando contra os dragões. Realmente, não é um dragão pequeno, é um dragão grande. Basicamente de médio porte para grande porte, a gente consegue perceber assim. E o Ragnar fica meio assustado naquele momento. Aí ele fala: a gente vai morrer, a gente não devia ter vindo, ele é muito forte. Aí ela sai correndo, pula, desfere um golpe, desfere o segundo golpe e mata o dragão facilmente. Aí o Ragnar fica tipo impressionado com aquilo, né? Então, tipo, é uma cena que chama a atenção pela característica, você olhar um personagem, achar que aquele personagem é fraco e o personagem demonstrar uma força totalmente absurda, uma habilidade muito alta com a espada e até mesmo fisicamente. E eles falam dentro da como se fosse uma guilda, né? Eles falam que uma cidade está sendo atacada por uma horda de dragões. Uma cidade que nunca tinha sido atacada. Então Ragnar tem um mau pressentimento. E do nada acontece que a cidade, onde ele também está, começa a ser atacada. E os primeiros a sair são Léo, depois o Ragnar e todo o pessoal que estava dentro da guilda. E o Ragnar tem aquele pressentimento que ela
vai morrer, porque ele já sonhou, ele já teve esse pressentimento, essa visão de futuro. E ele pega e fala para ela: vamos fugir. Só que quando ele vai falar isso, ela fala: ó, eu não vou morrer, tá? E ela sai correndo na frente. Por quê? Porque ela tem uma determinação, ela é forte, ela tem um foco, então ela vai combater o mal. Então a gente percebe que ela vai ao encontro dos dragões e começa uma batalha lá. E o Léo corre também, só que ele corre por um outro ponto da cidade. E nesse momento aparece algumas labaredas de fogo e um dos caras que estão lutando contra esses dragões, ele olha para frente e vê um cara saindo, né, do meio do fogo. Ele pergunta pro cara: você está bem? Só que não é um cara, acaba sendo um dragão superior, né? Então, basicamente, aquela cidade ela foi atacada por um dragão superior e aqueles outros dragões são apenas soldados. Então a gente já começa a perceber que dragões superiores têm habilidades são mágicas em alguns aspectos. A gente não conseguiu perceber ainda, mas provavelmente ele tem habilidade mágica. Então a gente já vê ele dizendo uma frase muito chamativa: sangue e chamas. Então nesse momento, né, o Ragnar tenta atacar ele por trás, né, com a espada de prata. E quando a espada entra em contato com o dragão superior, a espada se quebra. E ele usa essa frase: sangue e chamas. E sai uma habilidade de fogo, onde o Ragnar é jogado para muito longe. E com isso, a Léo vai ao encontro desse dragão superior para tentar confrontá-lo. Então, nesse momento, Léo está tentando combater o dragão e novamente o Ragnar ele tem um vislumbre do futuro, né? Então ele vê o fantasma aparecendo para ele, já que é ele mesmo, né, em forma de aparição, e diz o seguinte: você quer protegê-la? Se você fosse mais forte, você conseguiria. Era o seu dever proteger ela e não ela proteger você. Você não pode ficar sugando ela, tipo, ficar na aba dela e ela te protegendo. É o seu dever proteger ela. Se você tivesse protegido, nada disso tinha acontecido. Então, basicamente, ela morreu por culpa dele. Então, por isso que no futuro ele se tornou uma pessoa muito forte, para que ele pudesse proteger outras pessoas. Então, basicamente, ele está tendo uma briga com seu alto ego, né? Então, aparece o seu eu do futuro atravessando uma espada de prata no peito do Ragnar do passado. E essa espada começa a congelar todo o sangue do corpo dele. Como se dizendo: ó, você é um dragão, né? Porque a espada só congela dragão. Então a espada começa a congelar ele. E a gente vê algo muito genial nessa cena, que acontece em outros animes. Não me recordo quais são os animes, mas a gente vê o eu do passado e o eu do futuro em uma fala tipo: ó, eu sou muito forte e nesse momento eu vou transferir todo o meu poder para você, para que você possa se tornar forte e proteger as pessoas. Aí então nesse momento o corpo dele começa a se transbordar de energia, mas as outras pessoas que estão em volta não conseguem ver. As pessoas só veem ele sofrendo, mas as pessoas não conseguem entender. Mas a cena demonstra que ele está recebendo todo o poder, toda a habilidade, toda a experiência ao longo dos anos, do futuro para o presente atual, nesse ponto do anime, né? Então a gente vê que no chão, mesmo você olhando para ele, parece que ele está consciente. Não, ele está inconsciente, mas conscientemente conversando com seu eu do futuro,
né, e começa a se transferir o poder, e a gente percebe que meio que parece que é um poder dormente que já está dentro dele, só que é um poder que está adormecido. Então é um ponto muito interessante nesse aspecto que a gente consegue perceber que esse poder que ele despertou foi devido ao Léo, né? Ao Léo, quando morreu. Então foi uma fúria que se foi acumulando ao longo dos anos com o seu treinamento. Enquanto isso, o Léo ele está brigando, né, lá com o dragão superior. E simplesmente o dragão superior elogia ela. Falou assim, ó, você tem muita tenacidade, né? Aí ela, eu sou um prodígio. Ironicamente ela diz, né? Eu sou um prodígio. Então a gente vê que tem algumas partes engraçadas, né? Alguns pontos de alívio cômico pro anime também não ficar muito sério. Mas é muito engraçado esse aspecto, né? Dessa ironia dela. Então voltamos à cena de Ragnar e ele fala, o seu passado e o seu futuro se tornará o seu presente. Então ele acaba de transferir toda a sua experiência e poder para ele. Aí o Léo, voltamos à cena do Léo, e Léo pergunta, você é um deus dragão? Aí o dragão fica super irritado, né? O dragão superior, e fala, você não deve proclamar as falas sobre um deus dragão, você é um animal inferior, dizendo que tipo assim, ela não tinha o direito, né, de falar o nome, né, Deus Dragão. Então, basicamente aí a gente vê que o dragão ele ficou bem irritado nesse ponto, mas foi algo tipo um pouco genérico, né? Ficou assim, não se encaixou na cena, né? O porquê dele ficar irritado, não foi dito claramente, né? Foi dito uma frasezinha, mas não foi claramente dito a real intenção da fala, se ele ficou ofendido ou não, né? Então, o dragão, ele fala que existe uma hierarquia, né, na linhagem dos dragões. Então é mencionado que existe dragões superiores, existe Deus, dragão, e existe monarcas, né? Então, monarcas, então são níveis de dragões mais fortes. Então a gente vê que, tipo assim, tem alguns aspectos de anime envolvido, né, em alguns pontos também, que nem essa questão de poder oculto. A gente já viu muito isso em Dragon Ball, onde o Gohan, devido às suas emoções, acaba despertando um poder oculto muito grande, poder adormecido. Então, nesse momento, o Léo tá lá brigando com um dragão e aparece a cena do Ragnar novamente, né? Ele sofrendo, enquanto estava transferindo essa questão do poder oculto. Então, o dragão, ele diz que ele é o 10º assento do sangue da asa. Então, basicamente, ele é o 10º dragão na hierarquia, né, dos dragões superiores. Ele se chama Grimvetel, né, o dragão superior, né? Ele partilha essa informação e uma outra informação, que ele fala que o deus dragão gostava muito de uma loja de doce da cidade que foi atacada. E o que acontece? O dragão ele oferecia proteção para aquela cidade. Só que a loja de doce acabou falindo. E o dragão ficou tipo irritado com isso e simplesmente ordenou aos dragões superiores que destruíssem todas as cidades. Tipo, destrói todas as cidades, não gostei disso. Simplesmente, tipo, uma atitude egoísta, né? Se a gente for colocar em palavras corretas. Então, a gente vê que nesse contexto de conversa, de troca de cena, o dragão, ele sente uma aura. E essa aura, tipo, faz com que o dragão fique com medo, aquela sensação de pavor, né? E a gente vê que o Ragnar levanta com uma aura prateada em volta do seu corpo, né? O cabelo em pé, parecendo o Gohan no Super Saiyajin fase 2. E tipo, ele começa a andar em direção aos dragões. E basicamente ele não tem mais a espada, né? Então a espada se quebrou,
mas ele encosta com a mão no dragão. Então, na hora que ele encosta com a mão no dragão, o dragão acaba congelando. Então a gente percebe mais um aspecto, né, de outros animes. A gente consegue perceber que essa questão da aura, dessa percepção que o dragão superior teve da aura, a gente viu isso em um anime, que é o Hunter x Hunter, quando o Gon, né, está lá e no torneio ou na campanha, e o cara fala assim, ó, eu quero testar a sua energia. Aí o Killua fala pra ele assim, ó, Gon, mostra pra ele o seu Jakenpu. Aí ele começa, Jaken... Malandro, aí vira uma energia monstruosa, e o cara que é o adversário do Gon, que pediu pra, tipo, ver se ele tinha capacidade de ir, o cara fica com medo. Aí o Killua chega e coloca a mão no Gon e fala, ó, já terminou. Aí ele fica calmo. Então, basicamente, foi essa visão que a gente teve, né? Dessa demonstração de poder gigantesca que até o dragão superior que estava do outro lado sentiu. Então vemos uma cena que é basicamente uma análise de percepção de todas as lutas que o Ragnar teve ao longo do tempo, ao longo dos anos. Só que elas não são lutas que a gente vê apenas flashbacks curtos e mais a pessoa dele falando por ele mesmo. E nesse momento começa a algumas frases, perdi, sequencialmente. Em alguns pontos ele fala ganhei, depois ele continua, perdi. Então ele fala perdi, aí ganhei, perdi, ganhei. Então o tempo vai passando e ele começa a ter o que? Mais vitórias do que derrota em cima dos dragões. Aí a gente começa a perceber que ao longo do tempo ele foi ficando mais forte. Então essa é a analogia que a gente tem, né, do tempo. Então aí a gente começa a perceber algumas coisinhas assim que provavelmente pode ser ou não, tá? Então isso é uma análise que a gente não sabe ainda a informação correta. O que a gente consegue perceber é que o Ragnar deve ter por volta aí de 16 anos. Então a gente consegue ver que após a morte, né, da Léo, ele lutou por 10 anos, né, que é dito que ele lutou por 10 anos e falhou e ganhou, e foi lutando automaticamente ao longo do tempo. Então foram 10 anos de luta após a morte do Léo. Depois disso, ele fala que ele conseguiu se fundir com a espada e ele começou a transbordar mais energia prateada no corpo dele. Então, basicamente, aconteceu o quê? Que a espada se fundiu com ele de tanto ele usar, né? Então, basicamente, ele se fundiu com a espada ao longo de 10 anos. Aí ele fala que depois disso ele levou mais 5 anos, né? Então depois que ele se fundiu ele levou mais 5 anos com a espada infundida e ele mesmo fala que ele se tornou a espada. Aí ele fala, ó, depois de 5 anos que a espada estava infundida em mim, eu me tornei a espada. Não, então ele ficou mais forte. A habilidade dele com a espada era ele mesmo, né? Aí ele fala que basicamente então a espada e ele eram uma pessoa só. Aí ele fala que depois disso passou mais 3 anos. Aí ele fala que ele se desenvolveu uma técnica que conseguia aumentar a irradiação da prata. Então basicamente aquela aura de prata que a gente vê no anime, ele conseguiu aperfeiçoar. Então ele aumentava a quantidade de energia de prata saindo do seu corpo. Aí ele fala, beleza, então ele conseguiu controlar essa habilidade, totalmente a liberação e a irradiação de prata no corpo dele. Então ele fala que depois disso ele ficou mais 10 anos treinando. Então ele fala, ó, fiquei 4, fiquei 5, fiquei 3 e fiquei mais 10 anos. Aí ele fala que ele ultrapassou a capacidade humana e os limites da humanidade. E ele conseguiu desenvolver uma
habilidade de batalha, que se chama Arte das Batalhas Silverine. Basicamente, a gente vê um outro ponto muito parecido com Fairy Tail, onde o personagem acaba tendo uma habilidade desenvolvida pelo seu treinamento, né, e ele coloca o nome da habilidade, basicamente, da arte de luta ou algo do tipo. Então isso me lembra muito o Natsu Dragneel, né? Então a gente vai fazer uma conta aqui que provavelmente depois da morte de Léo se passaram 48 a 50 anos, que é a idade que a gente vê. Então a gente vai descontar os 16, né? A gente provavelmente aí ele treinou entre 36 e 38 anos, né? Consequentemente, né? Direto, sem parar, até adquirir a habilidade. É isso que é a conta mais ou menos, que a gente pode perceber. Então voltamos para a cena, né? Dele matando os dragões como se não fosse nada, apenas andando, encostando a mão nos dragões, os dragões congelando. Aí, mano, ele teleporta de um ponto pro outro e aparece na frente do dragão, olhando para ele, encarando o dragão, e o dragão já começa a congelar só por estar próximo à aura de prata. Aí me lembrou muito, cara, o Bleach, mano. Quando o Ichigo usa o Chupon, né? Chupon, e sai teleportando. Eu falei, cara, outra cena clássica de anime que o cara, tipo, usou o Chupon ali e apareceu no outro ponto, mano. Cara, muito bom também. Uma referência clássica. E não é um Chupon, né? Mas é uma referência clássica à habilidade. Então, cara, o dragão, ele fica com medo, mano. Ele sente medo na presença do Ragnar, que ele, tipo, ele trava, né? A gente vê que ele dá aquela travada e ele comenta nesse ponto um aspecto muito bom. Ele fala que os monarcas são dragões com nível muito alto. Então a gente consegue perceber que a mesma sensação que ele teve ao estar na presença dos dragões monarca é a mesma sensação que ele teve quando ele viu o Ragnar ali na frente dele. Por isso ele sentiu medo. Então, aí ele fica com aquele medo e ele se transforma, cara. Então ele se transforma em um dragão gigantesco. E ele fala que naquela forma ele consegue usar 100% do seu poder máximo, né? E que ele não ia temer um humano, né? Basicamente foi isso que ele diz. Então na hora que o dragão acaba de se transformar, o Ragnar chega e fala, congela. Mano, como se não fosse nada, congela. Pum, o dragão começa a congelar. Depois que congela, todo mundo fica tipo meio olhando para ele meio estático. Ele pega e dá um peteleco assim, ó. Puf, destruir, tipo, né? Desmembrar. Cara, destrói o dragão vira poeira. Aí, tipo, a onda de choque do estralar do dedo dele acaba, tipo, destruindo os outros dragões que ele tinha congelado. Mano, uma cena bizarra do tão forte que ele tava, né, mano? Muito, muito foda, mano, muito foda. Aí a cena, ele mata o dragão, beleza, acaba. Aí do nada, ele acorda, como se nada tivesse acontecido. Então, basicamente, a gente vê que a alma dele meio que incorporou nele, né? Ficou incorporada nele e acabou usando ele aqui, naquele presente momento. Então, o espírito dele encarnou e usou ele e demonstrou poder. Mas ele não lembra de nada, mano. Ele tipo ficou, o que tá acontecendo aqui? O que aconteceu? Léo, você tá vivo? E começa a chorar. Então, cara, foi muito, muito bom esse ponto também, dele não saber o que aconteceu, dele saber que o que acontece no futuro, mas dele não saber que ele conseguiu usar aquele poder gigantesco. Então, é falado que naquele dia que o Deus Dragão ordenou a destruição das cidades, ele destruiu 7 cidades. Essa era a ordem. Então, das 7, 6 foram destruídas. Aparece, né, no anime falando que das 7, 6 foram destruídas, menos aquela
que Ragnar estava. Então fala que naquele dia o ceifador de dragões nasceu. A gente já vê uma outra referência, né, do Shinigami aí, o ceifador, né? Pô, muito clara também. Então aparece uma outra cena também muito associada, que é a Dragon Ball Heroes, cara. Se a gente pensar aqui assim, Dragon Ball Heroes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente vê aquele questão da roda do tempo, a gente vê os Kaioshins do tempo, é a mesma cena assim, aparece lá o Ragnar do futuro lá no meio do cenário no tempo, entre algumas engrenagens do tempo, e existe mais uma pessoa ao lado dele. E essa pessoa parece ser uma rainha, mas a gente não consegue identificar. Mas há um spoiler no final e a gente consegue perceber mais ou menos quem ela é. Basicamente acontece toda essa cena, acontece ele dormindo, acordando, um cara perguntando para ele o que tinha acontecido, ele não sabe. Cara, muito bom esse ponto, né? Dele não saber o que aconteceu, só as pessoas que estavam em volta que viram o que aconteceu, também é um ponto muito bom. E aí ele volta a dormir, ele acorda, tipo, desnorteado, fala alguma coisa, fala Léo, 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 você tá viva, bum, e volta a dormir. E nisso acontece um outro ataque na cidade, só que agora é um ataque da floresta. Então a floresta começa a atacar a cidade. Aí a Léo sai para defender, o outro rapaz também que está na sala sai para defender, que ele é o número 2, né, que é na caça de dragão, caçador de dragão número 2, né, que ele é uma referência. Então aparece uma cenazinha de transição, onde a rainha fala, onde na sala do tempo ela fala, a gente vai se encontrar agora, meio que dá a entender que aquela personagem no futuro, ela é uma personagem do passado, então basicamente ela é algum tipo de rainha que comanda a floresta e ela vai ajudar o Ragnar. Então eles vão se encontrar para que os dois possam se ajudar. Então basicamente vão ser essas duas pessoas que são muito fortes dentro do contexto da história, da dramaturgia da história. Então, na minha percepção, é um anime aí com a nota entre 6,5 e 7. Cara, é um anime muito bom, eu recomendo. Tem um potencial, tem carisma, é engraçado, tem pontos de comédia, né? Tem pontos de aventura muito bom, é importante na história. A história ela começa assim bem amarradinha. Então, mas assim, é o primeiro capítulo, a gente não sabe como a história vai ser narrada a partir disso, mas ela está bem amarrada, ela está seguindo uma trajetória e a partir de agora a gente vai acompanhar esse anime e ver. Eu recomendo, eu vi, eu gostei, né? E eu garanto que o pessoal também vai gostar. E assim terminamos a nossa análise do anime de Ragnar Krismon, capítulo 1. Fiquem atentos aos próximos episódios, que certamente vão trazer mais informações e mais revelações essa obra fantástica. Eu vou ficando por aqui. Até mais!